Alô, vocês que estão chegando aqui para assistir a primeira aula do minicurso de TCC, né? Eu sei que vocês devem estar começando ou então estar no meio do seu trabalho, do seu processo, e aqui nós vamos apresentar para vocês o passo a passo de como a gente deve iniciar e concluir o nosso TCC. Agora, essa aula ela vai dar continuidade à aula parte 1, que foi o vídeo anterior, onde nós vamos aqui falar um pouco do que é o TCC e quais são os elementos que envolvem esse tipo de trabalho tão importante. Então, gente, sem mais delongas, vamos lá para o nosso trabalho. Bem, gente, refletindo sobre o que é o TCC e sobre os aspectos teóricos e definidores desse trabalho, nós podemos começar falando o que é o TCC e antes disso, mostrando quais são os tipos de trabalhos como esse que a universidade exige dos alunos de acordo com o nível que ele está desenvolvendo. Então, primeiro é a monografia, né? O primeiro desses trabalhos é a monografia, que é apresentada e defendida quando você quer obter um grau de graduação ou de pós-graduação. Depois vem a dissertação, que é um nível intermediário e que exige mais trabalho e que você tem que fazer para obter um grau de mestre. E, finalmente, vem a tese de doutorado, que, segundo os europeus, é um trabalho que coroa toda a vida acadêmica de uma pessoa. Mas, na verdade, cada um desses trabalhos, eles exigem níveis diferenciados de alguns aspectos que eu vou citar agora, que você tem que obedecer e tem que seguir. É como se a monografia fosse um trabalho mais simples, mas que tem a mesma importância e deve seguir o mesmo roteiro de uma tese doutoral. Então, o primeiro desses elementos é a originalidade. Você, quando vai fazer uma dissertação, você vai escolher um tema que não necessariamente seja uma coisa que nunca ninguém estudou. Não, você vai pegar o gancho de alguém que deixou aí para você estudar, ou você vai estabelecer um estudo sobre um tema, mas que você não quer descobrir coisas muito significativas, muito sérias, que vão lhe dar muito trabalho e que, na verdade, não é necessário que seja feito isso, certo? Então, no caso da monografia, é uma coisa bem mais simples. Na dissertação e na tese é diferente, porque a academia exige que seja feito um trabalho mais detalhado, né? Acesso às teorias. Então, a leitura, a busca de marco teórico, a visão dos outros autores que você vai buscar. Claro que numa monografia isso é muito mais simples, você vai ter que ler, né? Vai ter que buscar material teórico, mas não é necessário uma grande bibliografia. O que acontece maior na dissertação e depois na tese, né? E deve ser uma coisa mais robusta. Com relação à investigação, que tem que ser feita em cada um desses trabalhos para a obtenção das evidências, você vai escolher para a monografia uma tese, uma teoria de método de pesquisa que seja mais simples, uma técnica mais simples. Não precisa que você se descabele buscando aplicar uma técnica mais complexa. A técnica mais simples vai lhe dar os mesmos dados que uma outra poderia dar para o seu caso, certo? Isso vai se ampliando e vai se profundizando à proporção que você faz os outros trabalhos, né? Agora, a reflexão, esse aspecto
todos os 3 tipos de trabalho devem ter, porque, na verdade, você não vai fazer uma monografia sem que você coloque ali as suas ideias, coloque ali como conclusão o que você viu dos dados e como você interpreta esses dados em função da explicação que você precisa dar, tá certo? Para a sua tese. Então, todos os 3 têm que ter essa reflexão. E, finalmente, as conclusões também fazem parte de um trabalho científico, né? Você precisa apresentar o que, na verdade, você concluiu, o que você obteve. Agora, chegamos ao momento em que a gente tem que se conscientizar do que é um TCC, né? Então, existem muitos alunos que pensam que é um trabalho acadêmico igual ao outro que você fez do curso, não é? Não sei como é que você fez, mas que seria um trabalho que o professor vai ler e vai aprovar. Não é isso. Você vai fazer um trabalho simples, com conteúdo, e que você pode acessar e trazer da internet. Também não é isso, né? Ou então, o contrário, é um trabalho muito difícil, que vai lhe dar muito trabalho, e que você vai ter que ler muito, né? E que vai exigir de você muito tempo, muita reflexão, tá certo? Também não é isso numa monografia. Agora, o que, na verdade, você tem que ter consciência é que você, quando for fazer a sua monografia, o seu primeiro TCC, assim como se você fizer o mestrado, você também estará fazendo, e na tese, com muito mais razão, você estará produzindo um trabalho científico. Não é um simples trabalho acadêmico que você fez durante o curso. É um trabalho científico, porque vai render esse trabalho, vai deixar como base esse trabalho um conhecimento novo sobre o tema, que só você tenha a maior aproximação a esses resultados, e ele vai ser mais um tijolinho, mesmo que seja pequeno, agregado a esse grande acervo de conhecimento que se chama ciência. Agora, nós vamos falar, então, como é que se constitui um TCC, né? Ele é formado, um trabalho que tem um nível de reflexão como esse, ele é formado de 4 fases distintas. Nós distinguimos 4 fases que você precisa também ter uma visão deles e se apropriar deles para poder produzir com mais calma e com mais consciência e com muito mais facilidade o seu trabalho. Então, a primeira dessas etapas é a fase de concepção. O que é isso? É quando você vai ter claridade, ter uma visão muito, muito próxima do que é que você quer estudar, né? Desde você escolhe o tema, desde a escolha desse tema, passando pelo marco teórico que você vai obter através de leituras, você vai buscar as ideias dos autores que já escreveram antes sobre isso para referendar o seu tema, você vai ter clareza para conceber o seu objeto de estudo, depois você vai problematizar esse objeto, criar perguntas que você não vai poder responder imediatamente, somente através da leitura. Você vai precisar de uma pesquisa para poder obter dados que provem as respostas que você vai encontrar. E para isso, antes de você ir buscar essas respostas, você vai ter que dar essas respostas. Você não criou as perguntas, então você vai criar uma tese, que é o que se chama tese, que seriam as respostas que você tem naquele momento para responder as suas perguntas, né? Então, essas respostas são construídas com hipóteses. O que é que são hipóteses? São respostas prévias, né, a priorísticas, para um problema que você tenha, para perguntas que foram levantadas sobre um objeto, tá? Então, isso é o que se chama a tese, que cada um desses trabalhos tem consciências de fazer, e é preciso que seja feito. A segunda fase é uma fase mais empírica, mais de trabalho, né? Quando você vai escolher um método, uma teoria
e a teoria você já escolheu, desculpe. Você vai escolher um método e uma técnica de pesquisa para ser aplicada. E você vai levar a cabo essa pesquisa, né? É a parte prática. Você vai procurar aplicar essa técnica e obter os dados que você precisa para responder aquelas perguntas que você fez na primeira fase, tá? Então, de posse dessas provas que são os dados de evidências, você vai formular um resultado, né? Então, você vai colocar aquilo de forma bem clara para saber quais são as respostas que você encontrou, certo? E a terceira fase também é uma fase mais complexa, é uma fase mais subjetiva, que é quando você vai analisar os dados que você obteve. Como é que você faz isso? Você pega as evidências, as provas que você tem, as respostas, você vai cruzar isso com o marco teórico, com as ideias que você estabeleceu como base, como referência, e vai dizer o seguinte: eu consigo responder as minhas perguntas, as perguntas formuladas na minha tese, com esses dados. O que é que os dados me dizem? As respostas estão certas ou estão erradas? Mas não existe aí, no caso, respostas erradas. Existe resposta que a gente diz que são falseadas. Quer dizer, aquilo que você pensava no início, com o conhecimento que você tinha, inicial do objeto, quando você faz a pesquisa, aquilo não se comprova, tá? Por causa dessa sua falta de conhecimento. Agora você tem um conhecimento muito mais sólido para responder as perguntas. E muitas delas não vão coincidir, as respostas. Tá certo? Mas se você não tiver todas as suas respostas, vamos dizer, corretas, você não fez um trabalho que não tem consistência. Não, absolutamente. Você apenas vai registrar o que você encontrou, tá certo? Argumentando exatamente isso, que quando você foi olhar o objeto de perto, através da pesquisa, você verificou que a sua percepção inicial não estava muito adequada à realidade, tá bom? Então, isso vai fazer você formular outras perguntas, dizendo: por que é que isso acontece? Será que isso é assim? Ou será que isso é assado? Tá certo? Então, essa nova tese que você vai criar, que você vai estabelecer, ela será um gancho para que outro estudioso que vier atrás de você, outro aluno que queira falar sobre o mesmo tema, possa utilizar para fazer um novo TCC, tá certo? Realizar, então, uma revisão daquilo que você conseguiu obter. Agora, a terceira fase, a quarta fase, que é a fase mais prática, é exatamente quando você, de posse da sua conclusão, você vai redigir o seu TCC, você vai escrever o seu TCC numa linguagem acadêmica, que é uma linguagem direta, simples, né? Sem uso de gírias, etc. Depois a gente vai falar sobre isso. E essa redação será apresentada à banca depois de passar pelo crivo do seu orientador. E você vai defender ali na banca as ideias que você concebeu no seu trabalho, né? Depois, a apresentação na banca, né? Ela é a publicação do seu trabalho. E que depois de aprovado será encaminhado à biblioteca da universidade e será exposto à leitura, à consulta de outros alunos, tá? De quem quiser falar sobre aquele tema. E você também, para ampliar a publicação do que você fez, você poderá escrever um artigo e enviar para uma revista científica, tá? Isso aí irá ampliar, claro, o seu alcance, né? O alcance das suas ideias, né? Você terá muito mais leitores para aquilo que você concebeu. Agora, eu queria deixar aqui, de forma esquemática, tudo isso que eu falei agora, né? Qual é o caminho que você deve tomar para elaborar o seu TCC?
Então, a gente parte do tema, a escolha do tema, que é uma coisa muito importante, passa pelo marco teórico, né? A definição do objeto, as questões levantadas sobre ele e as respostas que você tem de forma prévia aqui nesse momento, e é a sua tese. E depois você vai escolher a pesquisa, elaborá-la e obter os dados, né? E esses dados serão cruzados com o marco teórico e chegarão às conclusões, né? Levarão às conclusões. Bom, depois você tem a redação, né, do trabalho e a sua divulgação, que no caso de um TCC é a defesa realizada numa banca, né, de 3 ou de 5 professores, dependendo do tipo de trabalho. Agora, eu queria somente concluir dizendo o seguinte: por favor, não se assuste com o que eu disse aqui, tá certo? Você vai ter que ter um pouco de trabalho, mas dependendo do tema que você escolher, e que eu vou, na próxima aula, começar a mostrar isso, tudo aquilo, vou voltar aqui, tudo isso que eu deixei aqui como caminho, nós vamos começar a discutir desde o tema, né? Vamos falar do tema. Você vai poder, com calma e sem esse trabalho gigantesco que você pensa que vai ter, você vai chegar a concluir a sua monografia com sucesso, tá bom? Porque, na verdade, você tem que se conscientizar de duas coisas. Primeiro, quando você vai estudar um tema, né, bem uma coisa simples, você vai ter o conhecimento sobre aquele tema, o conhecimento mais atual, tá certo? Porque você que está estudando aquilo. Então, quando você levar isso para uma banca, mais do que os professores que estão ali, que têm muito mais bagagem acadêmica do que você, eles não vão ter esse mesmo conhecimento, com essa mesma presença que você tem, porque você é que estudou por último isso, certo? E segundo, a universidade não espera que você traga um trabalho, um TCC, que seja um rasgo da ciência, que você esteja trazendo algo muito complicado ou muito importante para a ciência. Ela apenas deseja saber se você sabe fazer um trabalho científico que tenha começo, meio e fim, e que possa defender as suas ideias ali, naquela banca, entendeu? Então, não se assuste, porque nós vamos chegar a bom termo, tá? Agora, eu queria só agradecer a vocês por terem assistido, não é? E dizer o seguinte, que nós estamos aqui para ajudar vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, né, pode mandar aqui nos comentários uma observação, uma pergunta, ou então, se quiserem falar mais alguma coisa em torno do que vocês já escolheram como tema, pode mandar para esse e-mail que eu estou deixando aqui, né? Porque aí você terá mais oportunidade de escrever, e manda para mim, que eu também prometo responder a todos, tá bom? E eu queria só para finalizar, pedir que vocês dessem um like aí, se vocês gostaram, e se tem interesse em prosseguir no curso, também se inscreva no canal, porque vai ajudar a dar um suporte a esse trabalho. Muito obrigada e até a próxima aula.